Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia neste dia de Santo Agostinho. Ontem celebramos Santa Mónica, a sua mãe, e hoje celebramos Santo Agostinho. E enviamos uma saudação para os doentes que estão em casa a acompanhar-nos via internet. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Enviamos para todos um abraço desta Igreja que foi construída e continua a ser mantida pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos também lembrar nesta Eucaristia António Cabral, David Muniz e a Grinoalda Furtado. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja, o Espírito com que enriqueceste o Bispo Santo Agostinho, para que, animados pelo mesmo Espírito, tenhamos sede só de vós, única fonte de sabedoria, e só em vós, origem do verdadeiro amor, descanse o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, amamos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Como vítima de expiação pelos nossos pecados, caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais via Deus, se o não amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. O que procede
te acuso pelos teus sacrifícios, pois são minhas as vítimas dos teus holocaustos. Ao que procede retamente, para ver a salvação de Deus, para ver a salvação de Deus. Se tivesse fome não poderia, pois é meu universo e tudo quanto enche. Comerei eu porventura a carne dos toiros, ou beberei o sangue dos cabritos? Ao que procede retamente, para ver a salvação de Deus, para ver a salvação de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. No dia da festa de Santo Agostinho, a Igreja convida-nos a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8 a 12. E este Evangelho aparece na continuidade em que Jesus chama hipócritas aos doutores da lei, àqueles que fingem ser aquilo que não são, aqueles que aproveitam a religião para se promover e enganam, dizendo que cumprem, mas não cumprem. A falsidade é uma constante da vida. São crentes, mas crentes à sua maneira. E Jesus, este Evangelho aparece nessa continuação. E depois é a terminação desse Evangelho, de Mateus 23, versículo 8 a 12. E é no dia da festa de Santo Agostinho escreveu um livro chamado As Confissões. É um livro muito importante da Igreja, um livro que nos ilustra, que nos indica o caminho e, sobretudo, o percurso de um homem que encontrou a fé. E nessas confissões, Santo Agostinho diz claramente, portanto, não é novidade para ninguém, porque ele só se converteu aos cerca dos 30 anos, e diz que tinha 5 grandes pecados. Roubou com 16 anos, foi algo que o marcou muito e de que ele tinha muita vergonha. Foi um filho rebelde, tremendamente rebelde, que deu sempre muitas preocupações à sua mãe, Santa Mónica.
Quando foi para Paris estudar, foi um boémio nos vícios, na má vida. Teve um filho de uma mulher da vida, e em quem pôs toda a sua esperança. E depois, quando chegou aos 10, 11 anos, ele pensava que o filho ia ser o grande intelectual, porque Santo Agostinho, antes de ser santo, era um grande intelectual, um grande filósofo, um grande pensador. Pensava que o filho ia ser melhor, e Deus levou-lhe o filho com uma doença. Portanto, e nas Confissões, o livro das Confissões, que é um livro que todos aqueles cristãos que procuram seguir o caminho reto e ver como é a história dos homens, antes de se converterem, devem ler este livro das Confissões. Ele narra a sua miséria, a sua pobreza, a sua desgraça, tudo aquele mal que andou em tudo o que era mau. E ao encontrar Jesus Cristo, e ele diz que encontrou Jesus Cristo nos contactos e nos sermões com Santo Ambrósio em Milão. Santo Ambrósio, que nós também sabemos a história de Santo Ambrósio, que era advogado e que não havia, e em Milão não chegavam a acordo os cristãos para nomear o bispo, não aceitavam qualquer bispo. Ele estava-se a preparar para o batismo, usou a palavra para apaziguar aquele povo e falou tão bem que o povo disse: Ambrósio, bispo, e nem sequer batizado era. Batizou-se, recebeu todos os sacramentos, ordenou-se sacerdote e foi um pregador, um santo extraordinário que todos os italianos conhecem, Santo Ambrósio de Milão. E foi este Santo Ambrósio que nas suas pregações conseguiu, porque eram pregações tão bem fundamentadas, não só doutrinalmente como filosoficamente, com o pensamento, que era a área de Santo Agostinho. Santo Agostinho ficou tão bem impressionado com as pregações de Santo Ambrósio que se converteu e mudou de vida, e depois foi um exemplo, um dos grandes santos da Igreja, com um passado terrível de pecado. E na vida de Santo Agostinho, aquilo que sobressai é isto: nunca é tarde para Deus. Por muito grande que seja o pecado, o perdão de Deus é maior. E foi sempre isto que Santo Agostinho disse. Sempre. O perdão de Deus é sempre maior. Mas é preciso crer, é preciso desejar. Santo Agostinho escreveu uma oração neste livro das Confissões, de tarde te amei, Senhor, e apresenta tantos ali os pontos todos. Em tarde te amei, Senhor, tarde te conheci, tarde me aproximei de ti, tarde consegui descobrir a luz. E é um texto fenomenal, muito belo, que nós devemos a Santo Agostinho. Todos os tempos são difíceis, todos os tempos. O nosso tempo também é difícil, mas as palavras do Evangelho também se aplicam a Santo Agostinho, a Santo Ambrósio e a nós no nosso tempo. Nós hoje vivemos num tempo, não é bem os jovens, mas as pessoas, os adultos jovens da década de 70, de 80, que conseguiu-se meter na cabeça que a Igreja não é moderna. A Igreja não é moderna. A Igreja tem que evoluir. E às vezes a evolução que se apregoa é o mal, é a maldade, é o pecado, é a mão do demónio. Às vezes há coisas que as pessoas dizem: a Igreja tem que se modernizar, e os exemplos que dão são pecado, são a ação do demónio. E há pessoas que continuam presas a isto. Há pessoas presas a isto. Depois temos os jovens, que há uma grande indiferença.
Não quer dizer que não sejam sensíveis ao mistério de Deus, mas vamos pôr isso aí de lado, não me diz. A geração que foi jovem nos anos 70, 80, é a questão da modernidade. A igreja tem que se modernizar. E aí nós, quando paramos um pouco sobre a modernização que as pessoas dizem, é puro pecado, é pura ação do demónio, é puro erro, é pura falta de verdade. Não quer dizer que um ou outro aspecto, mas a grande maioria é lixo. Conseguiu se centrar no lixo. E este erro sempre acompanhou a igreja. Santo Agostinho, se não se tivesse encontrado com a graça de Deus, não significaria nada. Tinha sido mais um que viveu a sua vida, que foi muito feliz, que viveu em pleno, que é a doutrina que nós, o que se leva de cá. Quando as pessoas dizem o que é que se leva de cá, é uma expressão, reparai quando as pessoas dizem, quando eu for embora, o que é que eu levo de cá? As pessoas dizem que levam aquilo que não podem mesmo levar, que é a comida, que é a bebida, que é os passeios, que é a vida fácil, que é... E as pessoas sabem que não podem levar aquilo, mas dizem que só, eu quando me for embora só levo estas coisas. Aquilo que sabem perfeitamente que não podem levar, que não conta para nada, que não significa nada, que é lixo. É puro e simples lixo. E na vida de Santo Agostinho, fala-nos disto. Santo Agostinho viveu os últimos anos, ele foi bispo em Epona, no norte da África, 30 e tal anos. E uma das suas mágoas foi o que fez sofrer à sua mãe. Que nós às vezes nem pensamos nisso. Uma das grandes mágoas de Santo Agostinho era o sofrimento que tinha causado à sua mãe. Nós hoje não se fala disso. Isso é um assunto que quase que não se fala. E é importante, isso é muito mais importante do que aquilo que tu vais levar. Muito mais. Por favor, tu sabes perfeitamente que não podes levar isso. Tu vais levar outras coisas, mas não isso. Somos então a Santo Agostinho, que é um dos santos extraordinários da Igreja, pela sua capacidade de se entregar a Deus. E pelo seu testemunho, pela sua vida, aquilo que ele nos diz é: nunca é tarde para nos encontrarmos com a graça de Deus. Nunca é tarde. Está sempre na hora. A hora de Deus está sempre na hora de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, Virgem pela integridade da sua fé e Mãe de todos os filhos que o Senhor lhe deu, oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos responsáveis do ensino na Santa Igreja, para que, lendo e meditando Santo Agostinho, saibam ensinar a verdade de Deus aos homens de hoje, oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por todos os catecúmenos e fiéis, para que tenham sede só de Deus, que os chamou à fé, e só em Deus, que os criou, descansem os seus corações, oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância, para que encontrem em Deus a verdade que os liberta, como um dia libertou Santo Agostinho, oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que se reúnem à volta da mesa eucarística, para que se alimentem do sacramento do amor de Deus,
sinal de unidade e vínculo da caridade, oremos. Neste dia, que é o primeiro da novena de oração para preparação para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, rezemos por todos os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, tanto vivos como defuntos, para que o Senhor a todos dê força, e aqueles que ainda estiverem em caminho, mas que já estiverem noutra fase diferente da nossa, chamada purgatório, que o Senhor a todos olhe. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que continueis a ensinar hoje a vossa Igreja, que sois vós a única fonte de sabedoria e a origem do verdadeiro amor, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação, humildemente vos pedimos, Senhor, que este sacramento do vosso amor seja para todos nós sinal de unidade e de vínculo de caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula. A sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Maal, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Santificai-nos, Senhor, por esta participação na mesa de Cristo, para que, como verdadeiros membros do seu corpo, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, um resto de dia, e que Santo Agostinho interceda por nós junto de Deus e nos ensine o caminho e que nos ajude a acreditar que a hora de Deus é longa e a qualquer hora Deus está à nossa espera. Todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.